E neste momento com que nós nos reunimos e que já pedimos ao Espírito Santo para que pudesse fazer parte das nossas vidas, também do nosso meio, para que pudesse estar aqui presente, hoje também vamos falar sobre oração. Vamos falar sobre essa comunhão que nós devemos ter com Deus. Uma comunhão que, através única e exclusivamente do Espírito Santo, nós podemos tê-lo. E para isso, vamos também abrir as nossas Bíblias em Mateus 6 e deixem as vossas Bíblias abertas. O texto vai ser projetado. O texto vai ser projetado aqui nos ecrãs. No entanto, se assim o entenderem, deixem as vossas Bíblias presentes, porque vamos estar a estudar cada versículo que aí é dito dentro dos textos que nós vamos ler. Este texto serve para nos dizer que normalmente só falamos com uma pessoa com quem temos relacionamento. E esse relacionamento pode ser de amizade, pode ser de amoroso, pode ser profissional, pode ser qualquer outro tipo de relacionamento. Mas quando queremos comunicar com essa mesma pessoa, tomamos a iniciativa de o fazer. Mas com as pessoas com que nos relacionamos, temos este tipo de atitude, como é que será com Deus? A forma de como nos relacionamos com Deus é diferente ou é igual da forma como nos relacionamos com outras pessoas? E a forma de como nos relacionamos com Deus é um relacionamento de ocasião ou é um relacionamento íntimo de pura e estreita amizade e cumplicidade com Ele? Se com uma pessoa visível sabemos como lhe falar, com Deus, que embora presente, mas invisível, também o sabemos? E se não o sabemos, tentamos saber como é que o podemos fazer? Só um verdadeiro relacionamento com Deus só será tido em consideração e só teremos um verdadeiro relacionamento com Deus se soubermos identificar aquilo que Deus representa para cada um de nós. E um verdadeiro relacionamento com Deus faz-se através da oração. E para podermos então ver as respostas a todas estas questões que agora foram colocadas relativamente à forma de como nos podemos relacionar com Deus, vamos ler em Mateus 6, desde o versículo 5 até ao versículo 13. Como eu disse, eu vou aqui projetar o texto nos ecrãs, vou ler a versão Nova Almeida atualizada, mas se entenderem também tenham as vossas Bíblias abertas para podermos acompanhar. Diz então a palavra do Senhor: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ora ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de você sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Agradecemos-te, ó Deus, o fato de permitires que nós possamos ter-te presente nas nossas vidas para podermos falar contigo, sempre que assim o entendermos. O teu Espírito Santo dá-nos essa liberdade para que nós possamos falar contigo sem barreiras, sem muros, sem nada que se apresente à nossa frente, porque tu, pela tua graça e misericórdia, vieste ter connosco. E o fato de teres vindo connosco dá-nos a possibilidade de podermos estar contigo e falar face a face.
abra o nosso coração e ilumina as nossas mentes para que ela possa ser dirigida por estas palavras que tu nos vais dar. E para que também as possamos aplicar nesta semana, de forma a que possamos ter uma maior e melhor comunhão contigo. Em nome do teu Filho Santo, querido e amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Antes de podermos iniciar esta mesma análise, temos que colocar a questão: porquê é que Jesus sentiu a necessidade de ensinar os seus discípulos a orar? Esta oração, como lhe costumamos chamar, ela só aparece em duas partes da Bíblia. A primeira parte, ou uma das partes, é em Mateus 6, daquela parte que nós acabamos de ler, e outra parte aparece em Lucas 11. Mas em Lucas 11, Jesus mostra-nos o motivo pelo qual ele nos ensina a orar. Diz então que Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Jesus, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos deles. Muito de nós já dissemos que oramos pouco ou não oramos pelo facto de não sabermos como é que se faz. Mas Jesus em Lucas 11 explicou aos seus discípulos como o poderiam fazer, e isto aconteceu porque eles lhe perguntaram. E nós, quando não sabemos orar, quando não sabemos que palavras colocar na nossa oração com o nosso Deus, também lhe fazemos essa pergunta? Também lhe pedimos para que seja Ele a ensinar-nos e a colocar-nos estas palavras no coração? Se não oramos porque não sabemos, devemos então fazer isso. Pedir a Deus para que venha ter connosco e Ele com toda a certeza nos colocará essas palavras no coração. Porque as palavras que Ele quer ouvir de nós são palavras que Ele próprio já projetou no nosso coração para podermos falar com Ele. E se assim é, não tenhamos receio. Peçamos ao Espírito Santo para que fale connosco. E Ele próprio, ao falar connosco, faz com que também nós falemos com Ele. E isso dessa forma passará a ser um diálogo. Isto serve de introdução para podermos contextualizar o motivo pelo qual Jesus teve a necessidade de ensinar aos seus discípulos a orar, e os discípulos daquele tempo somos hoje nós também seus discípulos, e que Ele também nos ensina a orar todos os dias. Mas voltando então para a análise do texto que nós lemos em Mateus 5, nós vamos dividir esse texto em duas partes. Uma primeira parte, que vai desde o versículo 5 até ao versículo 8, Jesus dá-nos a forma de como nós nos poderemos preparar para a oração, sobre o que devemos fazer antes de falarmos com aquela pessoa que para nós deverá ser o nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro, o nosso melhor cúmplice, o nosso confessor. Temos que nos preparar para estar com ele. E a partir daí, do versículo 9 até ao fim, até ao versículo 13, Jesus ensina-nos então a orar. Na primeira parte desta mensagem, desta passagem, então, no versículo 5, Jesus inicia as recomendações de como nós nos devemos preparar, e ele alerta-nos que nós não devemos ser como os hipócritas que gostam de orar em pé no meio das praças para com isso mostrarem-se muito zelosos com as situações de Deus. Podemos pensar que essa recomendação é apenas para aquele tempo, mas infelizmente essa recomendação também é para os tempos de hoje, porque naquele tempo os fariseus iam para o meio das praças para se mostrarem aos outros, mas hoje, neste caso, infelizmente, existem muitas pessoas que agem dessa mesma forma. No entanto, no final deste mesmo versículo, Jesus diz-nos que essas pessoas já têm a sua recompensa. O alerta que o Jesus nos faz não é para que nós não oremos na rua. Existem algumas situações das quais nos pode acontecer naquele momento e nós em oração pedimos ajuda ao nosso Deus, ou também podemos pedir uma oração relativamente àquilo que nós estamos a visualizar, mesmo que não se passe connosco. Se algum amigo nosso que nós encontramos na rua venha ter connosco e nos conte algo da sua vida e nos peça a oração naquele momento, nós também o devemos fazer.
No entanto, não era sobre estes exemplos que Jesus estava a falar. O alerta era para aqueles que vão para o meio da praça para serem vistos e, com isto, demonstrarem ser pessoas diligentes com os assuntos de Deus. No entanto, essas mesmas pessoas que muitas vezes se mostram assim dessa mesma forma em público, em privado, esquecem-se de quem é Jesus. Ou seja, e as suas ações não demonstram aquilo que elas próprias apresentam aos outros. Logo de seguida, no versículo 6, Jesus dá então seguimento à instrução de como devemos agir, contrariamente àqueles que se gostam de exibir. Ele diz que devemos entrar no quarto e fechar a nossa porta. Isto não significa que apenas podemos e devemos orar num quarto. Aqui quarto representa o nosso abrigo, representa o lugar onde temos a nossa intimidade com Deus. Se tivermos um bem precioso que nós queremos guardar, normalmente nós vamos colocá-lo no local íntimo e secreto, que nós sabemos que apenas nós teremos acesso a ele. Assim é com Deus. Quanto mais próximos estivermos da vontade de Deus, mais juntos nós queremos estar dele. E aqui o lugar secreto significa o nosso coração. O coração é aquilo de mais sincero que nós temos em nós. Nós podemos falar determinadas situações, mas se o nosso coração não concordar com aquilo com o que nós falamos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser apanhados, desprevenidos relativamente àquilo que nós dissemos. E essas ações que nós temos em função da contradição para com o nosso coração traduzem-se nas emoções que são regidas por ele. Então, quando Jesus nos pede para irmos para o nosso quarto, é para termos um momento de intimidade, para podermos estar com aquele que para nós significa o nosso melhor amigo, o nosso melhor cúmplice, o nosso melhor companheiro, o nosso melhor confessor. E esse alguém é Deus. Esse alguém é Jesus Cristo. Jesus aqui termina também da mesma forma, como terminou o versículo anterior que diz: essas pessoas terão a sua recompensa. Aqui a recompensa é a maior e melhor comunhão com Deus. Aqui a recompensa é sabermos aquilo que Deus representa para nós. Aqui a recompensa é sabermos que por Ele já fomos salvos e com Ele estaremos na vida eterna. Essa é a nossa recompensa. Não é uma recompensa monetária, não é uma recompensa com bens, é uma recompensa que Ele já nos deu. E essa recompensa jamais nos poderá ser tirada. Porque essa recompensa está-nos garantida através da vida eterna que nos deu Jesus Cristo, quando morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. No versículo 7, Jesus continua a alertar-nos também para que não sejamos como os gentios, que utilizam vãs repetições. Vãs aqui significa vazias, significa sem qualquer expressão, sem qualquer sentimento. É quando transformamos uma oração em reza e de tão mecânico que isso nos apresenta, já nem sabemos aquilo que dizemos. Já nem sabemos, nós nem sentimos aquilo pelo qual nós estamos a falar. E nesse sentido, essa oração deixa de ser uma oração ou um diálogo por amizade, mas passa a ser uma oração por obrigação. E Deus não pretende que nós o façamos dessa mesma forma. É a mesma coisa que quando cumprimentamos, por exemplo, alguém na rua e lhe perguntamos: olá, tudo bem? E se essa pessoa nos responder: olha, eu por acaso não estou assim muito bem. Como é que nós ficamos? Ficamos entediados com a resposta que ela nos deu? Ou ficamos então interessados naquilo que ela nos está a dizer? Essa pergunta, olá, tudo bem, é apenas uma pergunta de retórica? Ou realmente nós temos interesse em saber como é que a pessoa está? E assim deve ser com Deus. Se formos para o nosso quarto com Deus, de uma forma íntima, faremos por prazer. Porque se não o for, faremos então como Jesus disse, seremos como qualquer outro hipócrita, que vai para lá por mera obrigação. No versículo 8, diz-nos então que Deus, nosso Pai, já sabe o que lhe iremos dizer.
mesmo antes de falarmos com Ele. O que Ele quer dizer é que o nosso Pai sabe se nós estamos a agir com sinceridade ou não. Não façamos uma oração naquele momento apenas para pedirmos, porque se for para isso, Jesus Cristo já disse que Ele sabe daquilo que necessitamos. O que Jesus quer dizer é que o nosso Pai quer que estejamos com Ele por prazer, quer que estejamos com Ele por devoção, quer que estejamos com Ele por amizade. E os pedidos que lhe possamos fazer naquele momento sejam por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus nos dá. Que não seja por interesse, que seja de uma amizade, porque esses pedidos vão surgir de uma forma natural. Esses pedidos, nós sabemos que existe uma pessoa que nos pode ajudar, e essa pessoa é Jesus. Então esses pedidos vão ser de uma forma natural da nossa mente. Mais à frente, e depois de todas estas explicações e todos estes alertas, Jesus vai nos ensinar a orar. Mas antes disso, analisemos a forma de como é que ele responde ao pedido de ajuda para ensinar aos seus versículos. Ele podia ter logo iniciado no versículo 9, que nós vamos ler, mas não. Ele primeiro age como amigo. E se verificarmos, é assim que também nós deveremos falar com os nossos amigos. Se alguém nos vier pedir ajuda em determinada situação, e se nós tivermos conhecimento de causa para ajudarmos, é assim que nós o devemos fazer. E se esse amigo reconhecer que nós o estamos a fazer por interesse, ele vai nos agradecer por gratidão. Não por aquilo que nós significamos para ele, mas se lhe mostrarmos, através de Jesus Cristo, o melhor para ele, ele vai agradecer a Jesus pelo fato de nos ter colocado na vida deles. É quando, por exemplo, alguém me pede na rua, ou algum amigo meu, por exemplo, me pode pedir o currículo, ou como é que eu posso enviar a minha candidatura para trabalhar no local onde eu estou a trabalhar. Eu posso ter duas hipóteses. Ou dou-lhe apenas o e-mail dos recursos humanos, ou então eu digo-lhe como é que ele deve fazer, para ir ver à internet como é que se pode constituir candidaturas, como é que se pode ver que tipo de currículo é que ele poderá para fazer. E assim foi o que aconteceu com Jesus. Ou seja, ele preparou os discípulos. Ele, quando neste caso, ele diz que vão para o vosso quarto, o que ele diz é, então muito bem, vocês querem saber como se ora. Mas antes de vos responder como é que se ora, antes de começarem a orar, vão para o vosso quarto, fechem a porta, abstenham-se de todas as distrações e eu quero que vocês tenham um momento íntimo comigo e convosco. Eu quero que esse momento não seja motivo de distração para que vocês não possam contar-me aquilo que vocês pretendem. Eu quero ter um momento íntimo convosco. E de seguida, passamos então para a oração. Jesus já findou os alertas, já findou todas as questões que ele nos queria indicar. E neste momento, ele começa a ensinar-nos como é que nós devemos orar. E quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele não diz que esta oração deverá ser estanque, ela não diz que esta oração só poderá ser feita desta mesma forma, porque se assim não for, Deus não irá ouvir os nossos pedidos, nem Deus terá em consideração tudo aquilo que nós falamos. Não. O que ele quer dizer é que, neste caso, Deus pretende que nós estejamos com ele por comunhão, por intimidade. Nós temos outros exemplos de outras orações com que Jesus também nos apresentou. Por exemplo, a oração do Getsemane, em que ele também ora com o Pai. E ele utilizou outras palavras. Jesus, o que ele nos quis pedir é que nós estejamos com ele em comunhão. Então, neste caso, se nós orarmos de uma forma diferente daquela que nos está a ser apresentada, e se essa oração for feita com cumplicidade e com comunhão com Deus, Deus irá ouvir-nos. É assim que Jesus diz para que nós o façamos. E nós vemos que quando Jesus inicia aqui o versículo 9, ele inicia com aquela palavra portanto. Ou seja, esta palavra portanto quer dizer que já vem no seguimento de uma outra coisa que vinha por trás.
que era a preparação para essa mesma oração. Portanto, é uma conjugação que quer dizer logo, por isso, consequentemente. Este, portanto, é importante para que possa ser evidenciado que Jesus informa-nos que a oração não deverá iniciar de uma forma vazia, mas deverá iniciar, tal e qual como foi falado, de uma preparação para podermos falar com Ele. Jesus ensina que nos devemos preparar antes e diz, portanto, vamos orar desta forma. E desta forma, vamos então passar para essa mesma segunda parte do que nós estamos a falar. Já falámos da preparação e agora vamos falar na oração em si. E Jesus, quando começa esta mesma oração, desvirtua todos os paradigmas que tinham sido verificados até aquela mesma altura e por outras orações que tinham sido feitas no Antigo Testamento. Eu vou apresentar aqui apenas 3 exemplos, mas podíamos ver muitos outros exemplos que se apresentam no Antigo Testamento e que vocês já vão entender o que é que eu pretendo dizer. Nós temos em Gênesis 24, quando Abraão pede ao servo mais antigo que vá procurar uma noiva ou uma esposa para Isaque, seu filho. E quando o servo chega a um poço com água, ele faz uma oração e diz: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses da bondade para com o meu senhor Abraão. Em Gênesis 32, vemos também um momento em que Jacó estava a regressar à sua terra e ele sabe que Esaú vai ter com ele. E ele, com receio daquilo que Esaú pudesse fazer, ele ora e diz: Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Em Jeremias 32, o profeta pede a Deus para que lhe direcione o coração para com as dificuldades que o seu povo estava a sentir. E ele inicia e faz uma oração. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande amor e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. E poderíamos ficar aqui a falar de outras orações, desde Elias no Monte Carmelo, desde também de muitas outras orações que foram feitas. Mas todas estas passagens têm em comum que começam praticamente com o Senhor, Deus dos céus, de uma forma que parece demonstrar distância, reverência, mas distância. E nesse sentido, era como se estivéssemos a falar nos tempos da monarquia em que os súditos dos reis só podiam falar com ele se por ele fossem autorizados. Mas aqui, em Mateus 6, Jesus inicia aos seus discípulos a orar Pai Nosso, como que a provar que o relacionamento com Deus é estreito, o relacionamento com Deus é próximo, e Jesus ensina-nos que esse relacionamento deverá ser íntimo, porque é dentro do nosso quarto, é no nosso coração, é na nossa intimidade, é no nosso pensamento, e por isso lhe poderemos chamar Pai Nosso. É como se dissesse que o Deus que antes conhecíamos dos antigos profetas, que veio ter connosco e neste momento já não é um Pai distante. Neste momento é um Pai próximo, é um Pai amigo, é um Pai que se interessa por nós e nós temos livre acesso a Ele em qualquer lugar, em qualquer momento e não através dos sacerdotes pelo Templo de Salomão. Nesse momento é como se Jesus dissesse: neste momento vocês podem dizer que o Pai que é meu também é vosso. Ele poderia dizer apenas meu Pai, mas o fato de iniciar com o Pai Nosso, ele mostra que de facto nós somos importantes com Ele. Ele, ao iniciar com o Pai Nosso, está-nos também a chamar-nos irmãos. E é como se Ele dissesse: este Pai não me é exclusivo a mim. Este Pai é meu, mas neste momento também é vosso, porque o amor que Ele tem por mim também o tem por vós. E o amor que Ele tem por mim colocou-me na cruz para morrer por cada um de vós. E quando Ele olha para nós, Ele vê-me a mim e Ele ama-vos, porque Ele ama-me. O Pai que antes era meu, neste momento nós podemos dizer que o Pai é nosso. E neste versículo Jesus ainda diz mais:
que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus diz isso, não significa que nós devemos projetar o desejo que Deus seja santificado no futuro. Não. O que ele quer dizer é que Deus, neste momento, já é santificado. O nome do nosso Pai já é sagrado, o nome do nosso Pai já é bendito, o nome do nosso Pai já é adorado. E o nome do nosso Pai não será santificado, o nome do nosso Pai já o é. Não porque nós o dizemos, mas já o é por Ele próprio, porque a excelência que Ele representa, Ele por si só já é soberano, já é sagrado, Ele já está santificado. E o que Jesus então nos ensina é que sempre que nós iniciamos uma oração, deveremos começar a adorar, deveremos começar a exaltar, deveremos começar a engrandecer Deus. Antes de tudo o resto, deveremos adorar Deus por quem Ele é. Primeiro está a adoração, está a exaltação, o louvor ao nosso querido Pai. E com isso demonstramos a importância que Deus tem nas nossas vidas. Com isto demonstramos a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania sobre todos os aspectos da nossa vida. Seguindo então a explicação, ele diz-nos no versículo 10: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando falamos nesta forma, não só estamos a convidar Jesus para vir ter connosco, e também estamos a assumir que o seu reino é superior àquele que nós temos neste mundo. Ao dizermos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assumimos que a vontade que ele impõe no seu reino deverá sobrepor a vontade que nós homens impomos neste mesmo mundo. Ao dizermos isto, estamos a assumir que a sua vontade é perfeita. Ao dizermos isto, estamos a dizer que queremos e desejamos que a sua vontade seja também colocada assim na terra e estabelecida, porque ao desejarmos isto, dizemos que a sua vontade é perfeita e a sua vontade é excelente e pretendemos que nesse sentido esteja estabelecida o seu reinado da mesma forma como ele já existe no céu. É desta forma que oramos. Pedimos a Deus para que venha ter connosco e para que depois também tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele faz possa ser colocado presente nos nossos corações enquanto estamos aqui na terra. De seguida, no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus o que nos quer dizer é que nós devemos renovar uma intimidade com o nosso Deus todos os dias. A intimidade que nós temos com o nosso Deus não deverá apenas tentar ser consolidada nos domingos, onde congregamos em conjunto para adorarmos o nosso Deus. Não. A nossa intimidade com Ele deverá ser diária e deverá ser renovada todos os dias. Nós temos um exemplo em Êxodo 16, quando os israelitas reclamavam, e quando estavam naquela altura no deserto, e reclamaram a Moisés pelo fato de que estavam com fome. E Deus enviou-lhes o maná do céu, e enviou-lhes o pão do céu, para suprir essa mesma necessidade. E Deus alertou Moisés: não tentem guardar para o dia seguinte aquilo que é apenas para hoje, porque amanhã já está estragado. Assim devemos ser nós também com Deus. Isto é, quando nós temos fome espiritual de falarmos com Deus, devemos estar em plena comunhão com Ele. E essa comunhão vê-se através da oração. E essa oração deverá ser diária. Não deverá ser apenas quando nos apetece, ou deverá ser apenas quando nos lembramos que Jesus existe, e também não deverá ser apenas naqueles momentos em que lhe queremos pedir alguma coisa. Essa oração não deverá ser por interesse. Essa oração deverá ser por devoção, por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. E essa oração deverá ser renovada todos os dias. Deverá ser renovada todos os dias, a toda a hora, para que nós estejamos em plena comunhão com Ele. E quando assim é, nós sabemos aquilo que Ele pretende para nós. E quando nós sabemos aquilo que Ele pretende para nós, sabemos que aquilo que Ele pretende para nós é o melhor para o seu reino. Porque o seu reino é aquilo de mais sagrado que existe nas nossas vidas.
O pão que Ele nos dá é a provisão que necessitamos para a nossa vida. O pão que comemos todos os dias supre essa mesma fome espiritual. E se o temos que fazer todos os dias, não o façamos apenas no início da semana. Façamos-o mesmo todos os dias, para que essa mesma comunhão seja renovada de forma diária. Outra situação interessante que aqui nos é apresentada neste mesmo versículo é que Jesus, quando se refere ao pão, diz que o pão é nosso. Isto quer dizer que da mesma forma que o Pai é nosso, o pão que Ele nos dá também é. Quando Jesus nos comprou para estarmos com Ele através da morte na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna, Ele chama-nos para a sua casa. E quando Ele nos chama para a sua casa, isto não significa que Deus está numa casa isolada e nós estamos noutra casa. E que nós só vamos ter com Ele quando por Ele somos chamados ou quando queremos falar com Ele. Não. Ele dá-nos acesso e liberdade para andarmos na sua casa. E quando Ele nos dá acesso e liberdade para andarmos na sua casa, Ele também nos estende todas as suas riquezas espirituais. Todo o pão que nós temos e todo o pão que é dele é um pão que Ele nos dá para que nós possamos suprir essas mesmas necessidades. Então, Jesus, quando nos fala desta forma, Ele quer dizer que Deus é um Deus íntimo, Deus é um Deus presente e Deus é um Deus que nos permite andar por todas as divisões da casa, tal e qual como a casa seja nossa. E neste sentido, Deus é um Deus que quer para nós o melhor. E esse melhor é que nós estejamos com Ele e possamos alimentar-nos do pão que Ele nos dá espiritualmente todos os dias da nossa vida. No versículo 12, Jesus apresenta-nos aqui o centro do Evangelho. Jesus apresenta-nos o âmago do Evangelho. Ele diz-nos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui dívidas significa tudo aquilo que nós temos em falta para com Deus. Quando temos uma dívida, por exemplo, às finanças, só temos duas hipóteses. Ou é pagar essa mesma dívida, ou sofrer com as consequências. Mas a dívida que nós tínhamos com Deus, e ao contrário daquela que nós eventualmente poderemos ter com as finanças, é uma dívida que não é tangível, é uma dívida que não pode ser contabilizada. Aqui a falta, essa dívida que nós tínhamos, são os nossos pecados. E essa falta impedia-nos que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, rompeu esse mesmo véu e a separação que existia entre nós e Deus foi quebrada. Porque Ele permitiu que essas dívidas nos fossem saldadas através da vida do seu Filho Jesus Cristo. Ele, ao salvar-nos desses mesmos pecados, permitiu que nós tivéssemos livre acesso a Ele e que essa barreira foi derrubada por aquilo que Jesus fez na cruz. Então a dívida que nós tínhamos já foi perdoada por Deus e foi liquidada de graça. Essa dívida não teve custo nenhum. Então, e como é que nós reconhecemos que já estamos agradecidos? E aqui Jesus responde-nos a esta questão: perdoando aos outros, assim como eu próprio te perdoei. Perdoa aos outros aquilo que tu não merecias quando eu te perdoei. E se o perdão é meu, o perdão não é teu. E se o perdão não é teu, deve ser então distribuído por cada irmão com que tu te cruzes e que eventualmente lhe tenhas algo com que queiras perdoar-lhe. Jesus aqui não diz perdoa apenas se ele merecer. Jesus aqui diz mesmo perdoa aos outros assim como eu te perdoei. E este assim, no meio do versículo, significa que devemos agir da mesma forma com que Jesus agiu conosco. Quando Jesus morreu na cruz, nós não tínhamos feito nada para o merecer. Nós não éramos merecedores dessa mesma graça e dessa mesma misericórdia. Então, por que é que queremos fazer aos outros aquilo que Jesus não fez conosco? Por que é que queremos cobrar o perdão aos outros quando Jesus não nos cobrou esse perdão a nós? Este versículo não só nos diz
que nós devemos agir e pedir diariamente perdão pelos nossos pecados a Deus, bem como também devemos perdoar aos outros de uma forma diária, por com isso sentimos e reconhecemos gratidão e amor no nosso coração para com aquilo que Jesus fez conosco. Jesus perdoa-nos de graça e por isso nós também devemos reconhecer que o perdão que temos é um perdão que não é nosso, é um perdão que é dele. E se o perdão é meu, se o perdão não é meu, eu não posso ter receio de perder o plafond do perdão que Jesus me deu. Porque o perdão não é meu. Então, nesse sentido, nós apenas temos que distribuir o perdão que Deus nos deu por todas as outras pessoas. E desta forma, estaremos a apresentar aos outros o mesmo Evangelho que nos salvou. Um Evangelho de perdão gratuita e de uma vida plena e garantida na companhia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Desta forma, reconhecemos que o Pai é nosso. Desta forma, reconhecemos que o pão que é dele também já é nosso por herança. E desta forma, reconhecemos que Jesus já nos salvou. Muitos, ao lerem estas mesmas palavras e este mesmo versículo, poderão pensar para si mesmo: neste momento, existe alguém em quem eu não perdoei. Existe alguém que eu travei esse mesmo perdão. Se assim é, quando fizermos então a nossa oração diária, devemos pedir ajuda a Deus para que nos ajude a perdoar essa mesma pessoa e tal e qual como Jesus diz neste versículo: o perdão de Deus não é vosso e é para todos os filhos, e por isto também deverão perdoar ao nosso próximo. No versículo 13, e para finalizar, Jesus ensina-nos a pedir ajuda ao Pai, para não nos deixar cair em tentação e para nos livrar do mal. Cair em tentação é diferente do que ser tentado. Todos os dias nós somos tentados por aquilo que a sociedade nos apresenta. Mas o cair em tentação é quando não conseguimos resistir a essa mesma sedução. Ser tentado é ser seduzido, ser tentado é ser induzido, ser tentado é ser provocado. E cair em tentação é o consumar daquilo que nos provocou, é rendermos-nos a essa mesma provocação. Nem todas as tentações são más. Eu posso gostar de uma determinada comida e se alguém me oferecer essa mesma comida, eu posso comer essa mesma comida. E isso não há mal nenhum. Mas se porventura eu tiver alguma indicação médica que não o devo fazer, isso já é um erro. E aqui, errar é isso mesmo. Pecado significa errar. E Jesus ensina-nos a pedir a Deus que não nos deixe errar. E esse errar não se refere, obviamente, a uma comida, como eu estava aqui a dizer. Esse errar é ofendermos o nosso Deus. Esse errar é cairmos na tentação de serem provocadas situações no nosso coração que nos faça ter determinadas atitudes e emoções que ofendam esse mesmo nosso Deus. Então, como é que eu poderei saber que estou a pecar? Como é que eu saberei que já estou a consumar alguma ofensa contra Ele? Quando sei que estou a falhar com aquilo que a Bíblia me ensina. E como é que eu poderei proceder para não falhar? Lendo diariamente a Bíblia. É por isso, meus irmãos, que é importante ler a Bíblia diariamente. Não só para sabermos aquilo que Deus quer de nós para as nossas vidas, bem como também, quanto mais lermos a palavra de Deus, mais próximos estamos da sua vontade. E quanto mais próximos estivermos da sua vontade, maior será a distância relativamente a essas mesmas tentações, porque acima de tudo reina em nós, no nosso coração, os sentimentos que Deus já nos colocou por Ele, para que nós possamos afastar-nos e identificar essas mesmas tentações que nós temos na nossa vida diariamente. A Bíblia não é um romance que nós lemos e colocamos na Bíblia, na estante, e que serve de contabilização para mais um livro que já foi lido. Não. A Bíblia é um manual onde Deus nos ensina
o caminho da salvação, onde Deus nos ensina o caminho para nós estarmos com Deus, com Ele próprio. Mas, acima de tudo, ensina-nos também a melhor forma de podermos vivenciar e viver a vida que Ele nos apresenta mediante os seus preceitos, mediante os conceitos que para Ele são os conceitos da maravilha que Ele nos dá. Toda essa situação esplêndida, toda essa situação plena com comunhão com Ele. E nesse sentido também a Bíblia serve para que nós saibamos como é que nós não devemos ofender a Deus. Nós não devemos ter receio de ofender a Deus por medo de sermos castigados. Nós devemos ter receio de ofender a Deus porque sabemos que a ofensa com Deus é uma ofensa que vai contra os seus princípios, vai contra o seu coração, vai contra a sua própria essência. Então nós não devemos querer saber, nem devemos pedir a Deus para que não nos deixe cair em tentação, para que nada nos aconteça, mas que, acima de tudo, nós peçamos a Deus para não nos cair em tentação, para que tudo aquilo que nós façamos seja de acordo com a sua vontade para as nossas vidas. E neste sentido até podemos pensar que muitas vezes é um paradoxo. Então, se Deus sabe aquilo que é melhor para a minha vida, por que é que eu tenho que pedir para que Ele não me deixe cair em tentação? Porque Ele me ensina através da Bíblia. Eu sei como é que não devo cair em tentação, mas quer dizer, mas eu vou-lhe pedir para que Ele me ajude a não cair em tentação, para que, se eu pecar, a culpa é dele. E não é disto que se trata. O que nós, ao orarmos, devemos pedir a Deus para que nos ajude, não para que o possamos culpar de nada daquilo que nós podemos fazer com a nossa responsabilidade humana, mas, acima de tudo, para que saibamos que Ele é soberano sobre as nossas vidas e que as nossas ações não são movidas por nós, mas as nossas ações são movidas por Ele. E é por isso que lhe pedimos ajuda. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vou só dar um pequeno exemplo. Não sei se aqui há muitas pessoas que se calhar o Emanuel até conhece, e se calhar muitas outras pessoas conhecem, mas em Portugal existe umas gotas para a constipação, que eram as gotas Vibrocil, não sei se ainda existe. E eu lembro-me que quando a minha mãe me comprava as gotas, no dia seguinte já não havia nada. Porquê? Porque eu bebia as gotas. Não sei porquê, eu gostava do sabor, pronto. Então eu bebia aquelas gotas. E houve um dia, e a minha mãe ralhava comigo, e a minha mãe ralhava comigo porque não queria que eu bebesse as gotas. E há uma situação que eu não me lembro, que ainda era criança, mas depois a minha mãe contou-me, e a minha tia também me contou, que eu bebi as gotas, e depois fui ter com a minha mãe e disse-lhe: "Oh mamãe, porquê que não disseste assim? Oh Rui, não mexas nas gotas." Ou seja, eu sabia aquilo que não devia fazer, mas eu fiz, e depois fui culpar a minha mãe pelo fato de não me ter avisado que eu não devia fazer aquilo numa situação que ela já me tinha proibido anteriormente. Ou seja, e não é isto que esta oração pretende. Esta oração não pretende que nós, ao sabermos daquilo que Deus quer para nós, não pretende que nós o vamos culpabilizar por nada daquilo que aconteça. Mas, acima de tudo, sabemos que Deus é soberano sobre as nossas vidas, a sua grandeza é esplêndida e toda a nossa liberdade e toda a nossa garantia da vida eterna já nos foi colocada no coração por nosso Senhor Deus Jesus Cristo. E neste sentido, quando oramos desta forma, não só lhe pedimos para que não nos deixe cair em tentação, mas para que nos livre das consequências dessa mesma tentação. E a consequência disso, tal e qual como foi dito, é o mal, é entristecer Deus com as nossas ações. Pelo fato de muitos não entenderem este mesmo versículo, é que culpam Deus por aquilo que nós fazemos, porque dizem: eu estou a ser castigado por isto ou por aquilo, porque eu fiz isto ou aquilo, e Deus está-me a castigar por isso. Mas Deus não é um Deus tirano. Deus é um Pai de amor, que Ele ama-nos independentemente dos nossos erros. Ele não ama o nosso erro, mas Ele ama-nos a nós. Mas através de uma comunhão estreita com Ele e através do perdão que nós lhe possamos pedir, Deus perdoa-nos pelos nossos pecados, se isso for de sincera comunhão com Ele, se for de sinceridade do nosso coração.
E então, neste sentido, quando oramos a Deus, Jesus diz-nos que Ele ouve aquilo pelo qual nós lhe estamos a pedir. E nós temos então temos que lhe pedir ajuda para que Ele nos ajude a agir em conformidade da sua vontade para as nossas vidas. E essa vontade não é aquilo que é melhor para nós, mas é o melhor para o seu reino. E Jesus, quando nos ensina esta mesma situação da tentação e não nos achar que é mal, Ele aqui vai acabar também a oração. E Ele acaba a oração da mesma forma como começou, exaltando a Deus, nosso Senhor. Pois teu é o reino, pois teu é o poder, pois teu é a glória. E este pois vem reforçar toda a soberania de Deus. Isto é, não nos deixes a cair em tentação, porque teu é o poder. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque tu é a glória. Não nos deixes cair em tentação e cair no mal, porque teu é o reino. E é teu, e esse teu significa que tudo aquilo que nós fazemos tem de estar em conformidade com a soberania dele. E nesse sentido, nós humilhamos quando nos pedimos para que ele venha ter connosco e nos dê acesso a todas essas mesmas situações que nós estamos a pedir-lhe. É como se disséssemos que, e agora parafraseando, por favor, Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque sabemos que isto apenas é possível se tu não o permitires. Reconhecemos que somos insuficientes para, por nós próprios, comandarmos a nossa vida e por isso dependemos inteiramente de ti. Sem ti nada conseguiremos sozinhos, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Então vemos que a oração do Pai Nosso não é uma oração para ficar estanque, não é uma oração única com que nós podemos fazer para termos uma penitência dos nossos pecados. Eu iniciei a minha educação cristã numa igreja católica e quando eu ia confessar-me, o padre dava-me as penitências e essas penitências eram Ave Marias e Pai Nossos, ou seja, e então nós rezávamos o Pai Nosso para Deus nos perdoar sobre os nossos erros. Ou seja, e neste caso, outra situação, outro exemplo, eu lembro-me também quando era criança que houve um dia que tínhamos imensos trovões, estavam a cair, mas mesmo de uma forma muito constante. E a minha avó fez com que eu e o meu irmão nos estivéssemos ajoelhados e nós os três estivemos ali a rezar o Pai Nosso. Ou seja, porque havia o entendimento que se Deus estava zangado connosco, era através dos trovões, e que neste caso nós iríamos rezar-lhe o Pai Nosso para que Ele nos perdoe essas mesmas ofensas. Mas não é disso que Deus nos fala aqui. Não é disso que Jesus nos conta. O Pai Nosso não é para nós termos nenhuma penitência dos nossos pecados. O Pai Nosso é uma forma que Jesus nos apresentou para nós termos uma melhor comunhão, uma melhor união, uma maior e melhor intimidade com Deus. E com isso saibamos daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Finalizando então esta mesma análise, que lições e aplicações poderemos tomar dela para todos os nossos dias? Jesus ensina-nos que se não soubermos como orar, nós devemos lhe pedir ajuda. Em Lucas 11, Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Porquê? Porque eles lhe pediram. Nesta mesma oração do Pai Nosso, vocês não usem vãs repetições, porque Deus sabe aquilo que vocês pretendem e sabe aquilo que vocês querem. Ou seja, Deus já sabe, Deus sabia que naquele momento os seus discípulos sentiam a necessidade de saber como é que se deveria orar. Mas Ele fê-lo, porquê? Porque eles com sinceridade lhe perguntaram. E assim também é o que nós devemos fazer na nossa vida. Quando tivermos alguma dúvida, quando tivermos alguma situação da qual nós não consigamos resolver, e neste caso podemos pedir a Deus. Mas essa situação, atenção, não é só nesse mesmo momento. Essa situação é sempre.
Porque se acreditarmos que nós dependemos de Deus, não devemos ir ter com Deus apenas nos momentos em que precisamos de ajuda. Essa oração deverá ser diária. Porque se a oração for diária, Jesus sabe como é que nos há de ajudar naquele momento. Muitas vezes, sem nós lhe pedirmos. Muitas vezes existem situações das quais nós nem sabemos que temos necessidade. E Jesus coloca-nos no coração essa mesma vontade. Segunda lição. Quando oramos a Jesus, devemos preparar o momento. A oração não deverá ser uma oração de momento. A oração não é como que dizer, olha, eu tenho autocarro daqui a 10 minutos e para passar o tempo eu vou orar a Jesus, já que não o fiz hoje. Não. A oração implica que nós estejamos preparados para aquele momento. O que é que Jesus nos diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, abstém-te de qualquer distração, porque esse momento eu quero tê-lo apenas contigo. É entre mim e ti e esse momento é exclusivo entre nós os dois, sem distrações. E muitas vezes nós descuramos esta mesma situação. Muitas vezes nós estamos em qualquer momento e em qualquer lugar e oramos a Deus assim de uma forma normal. Não quer dizer que não o possamos fazer, mas tem que ser com sinceridade. E esta sinceridade vem através da preparação que Jesus aqui nos demonstra no ponto número 2, nesta aplicação. Então, antes de orarmos a Deus, preparemos o nosso coração. Porque aquele momento que nós vamos ter é um momento exclusivo. Aquele momento não se vai repetir. Aquele momento não é uma repetição do Pai Nosso. Aquele momento é um momento entre nós e o nosso Pai. E se Jesus já disse que o Pai também é nosso, então temos de acreditar que o Pai é nosso. E com isso, nós temos acesso a tudo aquilo que é dele. Porque ele já nos deu através da vida de Jesus Cristo. Terceira lição e aplicação que nós podemos tomar: quando oramos, devemos sempre exaltar a soberania, devemos sempre exaltar a grandeza de Deus. Jesus começa a oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tu és grande, tu és digno, tu és louvável, tu és aquilo que nós mais queremos para a nossa vida. Sempre que iniciamos uma oração, acima de tudo, devemos orar e devemos adorar ao nosso Deus por aquilo que Ele é. Quarta lição: a oração deverá ser diária e não apenas quando nos apetece. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque os milagres de Deus renovam-se todos os dias. Só o fato de nós acreditarmos, só o fato de nós acordarmos de manhã já é um milagre. Então, se nós fechamos os olhos para adormecer e abrimos os olhos para acordar, e isso já é um milagre diário. E por si só já é um agradecimento que nós temos de fazer para o nosso Deus. E temos de lhe agradecer todos os milagres que Ele nos apresenta na nossa vida, todos os dias, a toda a hora, a todo momento. Quando pedirmos ajuda a Deus, e no quinto ponto, essa ajuda deverá ser também para que Ele nos coloque o mesmo amor que Ele nos colocou no coração, também nos coloque para com o nosso próximo. O Evangelho que Jesus nos apresentou é um Evangelho da salvação. É um Evangelho de Jesus Cristo. Mas, acima de tudo, nós só reconhecemos e nós só sabemos o que é que significa Evangelho. Nós só sabemos o que significa salvação quando nós reconhecemos que somos pecadores. Quando nós reconhecemos que precisamos de uma conversão. E quando nós nos convertemos, aí sim, pedimos perdão a Deus pelos nossos erros e sabemos que a obra que Ele fez na cruz foi por mim e foi por cada um de nós que está aqui presente. Essa obra foi única e essa obra permite com que nós estejamos gratos. E é uma gratidão do Evangelho que Ele nos apresenta, é um Evangelho de perdão. E esse mesmo perdão que nos foi apresentado a nós também deverá ser apresentado ao próximo. Porque quando apresentarmos esse mesmo perdão ao próximo, que não é nosso, mas é dele, nós estamos a fazer aquilo que Deus nos pede para fazer na sua palavra, que apresentamos ao próximo e que apresentemos a sua palavra. A salvação não é nossa. A salvação é de Deus.
mas Deus usa-nos para que possamos apresentar essa mesma salvação a todas as pessoas com quem nós nos cruzamos. Muitas vezes nós nem nos apercebemos de pessoas que passam ao nosso lado e que provavelmente elas, com toda a certeza, deveriam ouvir a palavra de Deus. Mas se não a ouviram, se nós conseguimos identificar essa mesma situação, peçamos a Deus para que nos renove a oportunidade de o fazermos novamente com essas mesmas pessoas. Para que ao apresentarmos o mesmo Evangelho que nos salvou, nós estamos a demonstrar amor com o nosso próximo e, acima de tudo, amor com o nosso Deus. Porque foi esse mesmo amor que me salvou. Porque foi esse mesmo amor que me deu a vida eterna. Porque foi esse mesmo amor que fez com que Deus não tivesse hesitado de colocar o seu único filho na cruz, por morrer por cada um de nós. E essa morte não pode ser em vão. Essa morte tem que ser apresentada a todos, para que todos conheçam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a quinta lição que nós podemos tirar desta mesma oração. Sexta lição, já estamos a terminar. E devemos também pedir ajuda a Deus para que nos auxilie, para não o ofendermos quando caímos em tentação e nos livrar desse mesmo mal. Aqui, quantas vezes e aqui é que se prova que de facto a misericórdia de Deus é renovada diariamente. A misericórdia de Deus é renovada todos os momentos. Quantas vezes nós não sabemos que estamos a errar, nós sabemos como é que não o devemos fazer e nós erramos. E quando erramos vamos pedir perdão a Deus. E daqui a 5 minutos estamos aqui no mesmo erro. E nós voltamos a pedir perdão e depois vamos cair no mesmo erro. Ou seja, mas Deus perdoa-nos todas as vezes que nós o vamos ter com Ele. Deus já nos perdoou na cruz. Ele não nos perdoa a cada momento. Ele perdoou-nos quando Jesus morreu na cruz, porque Ele nos perdoou-nos pelo passado e perdoa-nos pelo futuro. Porque se a nossa salvação está garantida, essa salvação é estanque. Ou seja, Ele já nos perdoou por todos os nossos pecados. Mas o facto de nós lhe pedirmos a Ele que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, estamos a assumir que aquilo que nós fazemos não depende de nós. Aquilo que nós fazemos é pela graça e providência da obra de Jesus Cristo. Então, se assim é, devemos lhe pedir e agradecer todos os dias o fato de Ele estar connosco, para que não nos deixe cair em tentação e livre-nos do mal. Sétimo e último ponto. Da mesma forma como iniciamos, devemos também sempre agradecer a presença de Jesus e saber que Deus é soberano nas nossas vidas. Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória e tudo aquilo que nós temos é teu. Então, se tudo aquilo que nós temos é teu, não nos queiramos agarrar muitas vezes a esses bens materiais que são corroídos e que se enferrujam. Temos que agarrar aquilo de mais precioso que temos na nossa vida. E aquilo que mais precioso Jesus já nos deu foi a salvação. Porque nu viemos a este mundo e nu sairemos deste mundo. Tudo aquilo que passa são apenas momentos. Mas existe um momento que é eterno. E esse momento é aquele que nós passaremos com o nosso Deus, que é soberano nas nossas vidas. E por isso nós temos que lhe agradecer e temos que o louvar pela sua soberania em todos os momentos que Ele nos apresenta. Que nesta semana nós possamos renovar a nossa intimidade com Deus. Que nesta semana nós possamos colocar em prática todos os pontos que nós vemos aqui. Que nesta semana nós possamos agradecer ao Deus, agradecer a Jesus, por nos ensinar a orar, por nos ensinar a falar com Ele, por nos ensinar a mover-nos neste mesmo mundo. Porque tudo é dele e tudo é para Ele. E eu vou pedir, por favor, para que nos possamos levantar e fazermos uma oração. E esta oração vai ser a oração do Pai Nosso. Mas esta oração do Pai Nosso vai ser uma oração, não é para ser uma oração em reza.
Esta oração é para podermos beber, é para podermos saborear, é para podermos sentir cada palavra que Jesus nos apresenta nesta mesma forma. E que se nós fizermos desta forma, nós estamos a orar. Isto não é uma reza, isto é uma oração para com aquele que para nós é mais sagrado, para aquele que para nós é o nosso melhor amigo. E eu vou aqui projetar a oração para que nós possamos também todos, em conjunto, fazer uma leitura das palavras que Jesus nos ensinou nesta passagem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, que esta semana a intimidade que nós queremos ter com Deus seja colocada em prática por tudo aquilo que Ele nos apresentou, e que essa intimidade que nós queremos ter com Deus seja também demonstrar ao nosso próximo o amor que nos salvou, o amor que já nos colocou junto dele e o amor que já nos deu todas as suas riquezas. Porque a salvação que nós temos é com toda a certeza o bem maior que Deus já nos deu. Que Deus vos abençoe. Amém.